Neemias, capítulo 13. Como esse capítulo rendeu, né, irmãos? Capítulo 13, hoje vamos ler do 15 ao 22. E eu vou falar sobre o dia do Senhor. Neemias diretamente está falando sobre isso aqui nesse texto. Eu gostaria de ler, logo em seguida fazer considerações iniciais, depois abordar o texto de modo objetivo e então fazer as nossas explicações e aplicações do texto. Neemias, capítulo 15, capítulo 13, versículo 15 ao 22. Vou abrir aqui na mesma versão que está na tela, NVI. Está na área? Está na área? Então está de boa. Então, posso ler na minha Bíblia mesmo. Agora o púlpito, posso botar meu tablet, minha Bíblia, está tudo certo. Olha que bênção. Diz assim a palavra de Deus. Neemias, capítulo 13, versículo 15 ao 22. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo e que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que no sábado se vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fazem vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já a sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância de toda misericórdia. Pode assentar, irmãos. Deus bendito, venha nos conduzir na sua palavra, que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, encorajados, fortalecidos, ó Deus, e que à luz da sua palavra, à luz do Evangelho, à luz da Escritura, nós possamos nos conformar dia após dia, pela ação do Teu Espírito Santo, à imagem de Cristo Jesus. Retire de nós aquilo que não te agrada e venha nos fazer viver uma vida que te glorifica. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero considerar, inicialmente, alguns pontos com os irmãos. O tema dessa passagem claramente salta aos nossos olhos quando a gente lê. Neemias está falando sobre o dia do Senhor. Sabá, ou Shabat, como poderíamos chamar. Mas o que está aqui em tema é que Deus é descanso e deleite para aqueles que lhe servem e o adoram. Eu quero lidar com duas tensões e uma a mais nós poderíamos aqui acrescentar, mas eu quero chamar só a atenção dos irmãos
para essas tensões iniciais. Obrigado, meu irmão. A primeira tensão sobre esse tema, o dia do Senhor, o sábado, por assim dizer, é a aplicação dessa lei, o quarto mandamento, conforme Mateus leu na leitura de transição. É que ele está estabelecido sobre um calendário lunisolar, que é o calendário hebraico da época, o calendário judaico. Então, diante desse primeiro ponto, dessa primeira tensão, nós precisamos entender que existe aqui uma cultura específica, de uma época específica, de um povo específico, que não mede o calendário deles de acordo com o nosso. É uma primeira tensão que nós temos que lidar. E que apresenta até mesmo uma divisão diferente da nossa. E isso, quando eu digo nossa, eu digo a partir do Novo Testamento. Porque eu vou considerar isso na última tensão. A segunda tensão é que no Novo Testamento nós estamos tendo uma leitura e ensino sobre um calendário juliano. Então, está estabelecido em um mundo greco-romano um novo calendário, uma nova forma de calendário e uma nova abordagem de dias, de contagem de dias. Então, o sábado pode ser considerado o final de sexta-feira ao pôr do sol, ou então somente a partir do raiar do sol de sábado, dado os dois calendários específicos. A segunda tensão, essa é a primeira tensão, a tensão do calendário. Especificamente, nós temos a abordagem desse tema no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, porque Jesus não aboliu a lei, mas cumpriu a lei e explicou ela minuciosamente em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E no capítulo 5, Jesus apresenta a abordagem a respeito do sábado especificamente, no sermão, no chamado Sermão da Montanha. E o que nós temos aqui é que Jesus lidou com o sábado, exatamente ensinando a respeito de um descanso e uma consagração a Deus. Agora, a segunda tensão, diretamente, que nós lidamos quando falamos desse assunto, é a tensão da palavra original. Shabat, a palavra, quando não lida de maneira original, ela pode, eu repito, pode e corre o risco de poluir o nosso entendimento e a nossa maneira de lidar com o princípio. Shabat significa descanso, férias, pausa, parar, relaxar. Isso tudo não tem nenhum sentido de um calendário, mas simplesmente na aplicação daquilo que Deus nos chama a descanso e consagração, deleitando-se nele. Essas duas tensões, elas estão inseridas dentro de uma realidade que nós precisamos entendermos. Deus dá os 10 mandamentos, bem como todos os seus estatutos, leis, preceitos, sobre uma aliança, num contexto de aliança. Quando Deus liberta o seu povo do Egito, que tinha uma cultura controversa ou avessa à cultura judaica, Deus faz uma aliança com esse povo, depois de libertar esse povo por ter passado 400 anos no Egito. Deus faz uma aliança com esse povo. E quando nós falamos de aliança, nós estamos muito familiarizados com essa aliança entre um homem e uma mulher, que é muito comum. Nós somos aliancistas, por assim dizer, como batistas reformados, calvinistas, e dentro dessa abordagem aliancista, nós entendemos que a aliança de Deus, ela é progressiva e contínua.
nessa aliança aqui, Deus estabelece nessa aliança as suas normas. A ideia de aliança, irmãos, que nós precisamos entender aqui no contexto do Antigo Testamentário, é a aliança de senhor e vassalo. O que é isso? O senhor, dominador, ele estabelecia regras para aqueles que eram seus servos, os seus vassalos, aqueles que estavam à disposição e serviço no seu reino. Assim, a aliança antigo testamentária, todas elas, estão sob esse contexto. Um Deus, que é rei, estabelecendo normas numa aliança estabelecida para os seus servos. Nesse sentido, nós, os cristãos gentílicos, estamos sobre uma nova aliança, a aliança de sangue em Cristo Jesus, estabelecidos sobre uma nova norma, a norma do Evangelho. E diante disso, nós lidamos com a atenção da aliança estabelecida. Nós não estávamos naquela aliança de Êxodo, aliança messiânica, mas nós estamos na nova aliança de sangue em Cristo Jesus. Dessa maneira, o princípio permanece vigorando, mas a cultura, a etnia e a aplicação geopolítica não se aplica mais a nós. Até porque nós estamos num contexto completamente diferente do contexto do Oriente. Aqui no Ocidente, a maioria dos serviços, fugindo raras exceções, por exemplo, nos Estados Unidos, paga-se por hora trabalhada e algumas culturas também europeias. No nosso contexto, o que se tem é uma carga horária de trabalho de 44 horas média. Isso se dá tanto no contexto de você cumprir as horas durante 5 dias semanais ou trabalhar 4 horas no sábado para se completar as 44 horas semanais. Algumas profissões recebem por tarefas, aquela de executar determinadas tarefas em troca de determinado salário pré-estabelecido. Outras profissões se estabelecem no serviço de escala, que se cumpre determinadas escalas e então tem o descanso que é intervalo aquilo ali. Então nós precisamos entender que na cultura, na época, no contexto aliancista, na nova aliança neotestamentária, nós estamos inseridos não em uma realidade que se aplica diretamente o que está estabelecido na antiga aliança, mas o que se aplica aos corações e a vida dos que estão na nova aliança é a vida e obra, a pessoa e obra de Cristo Jesus. E Ele é o nosso descanso. Inicialmente, nós precisamos entender que quando nós lidamos com essa realidade, nós precisamos ter em mente que Cristo nos dá descanso eterno para as nossas almas. E que Ele não estabelece um dia contado no calendário, mas Ele estabelece o princípio de saber que temos um Deus que criou todas as coisas, que gere nossa vida e que devemos descansar e contemplá-lo e servi-lo e dar inteiramente o nosso descanso em serviço em um dia estabelecido. Conforme o Felipe Fontes disse, o domingo é o dia mais paradoxal para todos os cristãos. É o dia do cansaço em descanso. É que nós empregamos as nossas energias no domingo, todas em prol. Você acordou hoje por volta das 7h30, a maioria. Se preparou, veio para o café da manhã, tomou um café da manhã junto na igreja, serviu um ao outro, teve comunhão, aprendeu na escola bíblica dominical, voltou para sua casa. General e Patrícia passaram o dia todo evangelizando, né? Nem foram em casa, nem tiveram tempo de trocar de roupa. E vieram para o culto. À noite estão aqui. A maioria de vocês, vou dizer aqui,
com uma única exceção, estavam aqui desde as 8 horas da manhã na igreja e voltaram à noite. Você poderia estar dizendo, eu estou esgotado, eu estou cansado, amanhã eu vou acordar moído, não vou aguentar nem trabalhar. Mas o que nós nos deparamos é que todos nós acordamos na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Preguiça, cheios de bom ânimo e dispostos a servir o Senhor. Se você não é um cristão que faz assim, você precisa melhorar o seu conceito do dia do Senhor e como você tem enfrentado e lidado com esse dia. Agora, meus irmãos, eu quero lidar com o texto de modo direto e objetivo. E o que temos diante de nós, dado todo esse contexto, é que Neemias 13, do 15 ao 22, com as nossas lentes ajustadas e voltadas para esse texto, nós vamos observar que Neemias está tratando de um povo cometendo um pecado com relação a tudo isso que foi falado aqui, ao dia do Senhor, o Shabat. Naqueles dias, o texto começa assim nos dizendo, irmãos, preste atenção no versículo 15. O texto nos diz assim, naqueles dias, nesses dias, eu quero alencar com os irmãos que nos dias, desde os dias pré-exílicos, que foi quando o povo passou a abandonar o Senhor e a obediência à lei, nesse contexto, o Shabat já tinha se tornado um problema. E podemos observar essa denúncia em Jeremias capítulo 17, versículo 21 e 22, que diz assim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas. Olha bem o texto. Tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Olha outro profeta pré-exílico. Amós, capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim, ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a festa da lua nova, para que vendamos o cereal? Quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço e enganando com balanças desonestas? O povo tinha abandonado uma prática estabelecida desde a ordem da criação. E aqui nós precisamos entender o que está estabelecido sobre alianças. Na primeira aliança, a aliança chamada adâmica, Deus estabelece o princípio do descanso, quando Ele cria todas as coisas e descansa. E depois de ter visto a obra completa, Ele descansa. O povo tinha abandonado o Senhor. E agora nos deparamos com essa realidade ainda mais forte depois da volta, do retorno do exílio. Nos tempos de Neemias, que é o contexto imediato desse texto, o povo estava se restabelecendo estrutural e economicamente. E dessa maneira eles são tentados a correr atrás do prejuízo. Já ouviu isso aí? Precisamos correr atrás do prejuízo. Nós ficamos fora há muito tempo. As nossas terras não são mais férteis e produtivas. Os nossos lagares estão vazios. Nós não produzimos cereais, nós não colhemos. Então nós precisamos correr atrás do prejuízo. E em troca de descansar, eles estão desenvolvendo as suas atividades aceleradamente para conseguir atingir os seus objetivos. É esse o contexto imediato, irmãos. Jerusalém restabelecida, muralhas prontas, templo funcionando e um povo que está tentando se restabelecer economicamente, estruturalmente, produtivamente. E nesse contexto, o povo é tentado a fazer mais do que obedecer. E o povo está aceleradamente fazendo todas as coisas. Só que Neemias, depois de ir ao rei e retornar a Jerusalém, ele enxerga esse pecado. Um pecado que Eclesiastes
nos chama a atenção sobre as duas filhas. Dá e dá. Sempre que tem, quer mais. E nunca está satisfeito com o que atingiu, com o que conquistou. O povo correndo, o povo lutando, perdeu de vista o grande Deus provedor, que sustentou a reconstrução, que proveu todos os recursos necessários para que eles pudessem servir e o adorá-lo. Então, esses são os dias, naquele tempo, naqueles dias, versículo de número 15, parte inicial. E depois, a parte em sequência, diz assim: vi em Judá os tempos, que é o contexto que eu apresentei. Agora, o que Neemias viu? Neemias, o grande gestor da reconstrução de Jerusalém, ele tem um olhar perspicaz sobre toda a obra que realizara. E durante toda a realização, e agora depois de ter construído, Neemias continua com seu olhar bem atento, perspicaz. E ele se atenta em enxergar, em ver em Israel, em Judá, em Jerusalém, aquilo que muitos estavam vendo, mas não faziam nada. Neemias já viu a miscigenação religiosa, do versículo 1 até o versículo 14. Neemias já combateu o desvio da adoração, ele viu esse pecado. Neemias, aqui agora vai ver os erros relacionados ao descanso e à contemplação deleitosa em Deus na vida do povo. E ainda veremos na próxima pregação que Neemias enxerga os pecados voltados aos casamentos mistos e ao desvio cultural e religioso. Agora, o que Neemias vê? Neemias viu que o povo estava se desgastando e incansavelmente se dedicando ao trabalho, ao ponto de não haver intervalo e descanso. E o pecado do trabalho não é o trabalho. O pecado do trabalho é fazer do seu trabalho o seu Deus, o seu guia, o seu mentor, aquele que suga e tem para ele todas as suas energias. Nunca foi pecado trabalhar. Trabalho não surge depois da queda, irmãos. Deus criou o homem, colocou no jardim e fez o homem estar no jardim para quê? Para cultivar a terra. Isso é antes do pecado. Agora, depois do pecado, o que se tem é a falta de deleite no trabalho e a falta de descansar e ter prazer naquilo que fez, naquilo que faz. Neemias, então, olha para essa realidade e vê que no sábado eles preparavam vinhos, carregavam trigos, figo, uvas e no verso 16, peixes também. A base da dieta hebraica está aqui, irmãos. Que eles comiam. Precisamos ver que aqui estão os alimentos essenciais do povo. Aproveitando o versículo 16, nós precisamos notar que os tírios eram os povos de uma terra citada em 10:31 de Neemias e traziam esse elemento significativo para a alimentação judaica. O que Neemias está dizendo aqui que não é que é errado comer uva, ou tomar o que é proveniente extraído dela, nem comer figo, ou então pão feito de trigo, ou peixe. Não é errado também negociar essas coisas. O erro aqui está no dia. Está no intervalo. Não há interrupção. Eles vivem o tempo todo, eles não param de fazer isso. E isso está fazendo eles tirarem os seus olhos do provedor e colocar na provisão.
Neemias, então, consegue enxergar em Judá os pecados. E porque enxergou esses pecados, ele esteve de prontidão a combater esses pecados. Então nós vamos ver agora como que Neemias age diante do pecado. Ele vai fazer o quê? Versículo 17. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse. Neemias encara o pecado, ele confronta o erro, e no verso 18, ele lembra que esse erro já foi cometido e punido na vida do povo. Observe, Neemias identificando o pecado e agindo diante do pecado. Ele contendeu com os nobres, que eram os responsáveis por fiscalizar a vida do povo, como o povo estava se portando diante de Deus, diante da lei. E ele usa de um argumento usado pelos profetas, usado pelo apóstolo Paulo e até mesmo por Cristo. Ele diz no versículo 18: acaso não fizeram os nossos pais assim, e Deus não trouxe justiça e punição e disciplina sobre essa cidade? Ele lembra: vocês não estão se lembrando por que vocês foram retirados daqui e levados pela Babilônia para o cativeiro? Vocês não se lembram que vocês abandonaram a lei do Senhor, deixaram de glorificar o seu nome, de ter deleite nele, no provedor, e passaram a confiar nos seus próprios braços, no próprio mantimento que ele dava? Os reis de Israel vinham conquistando, arrazoando todos aqueles que estavam à volta deles e tendo muitos recursos. A economia de Israel estava forte. Então o povo faz que o sucesso proveniente do próprio braço tirasse os seus olhos de Deus e passa a correr atrás das suas próprias riquezas e faz disso uma idolatria. Mateus capítulo 5, Jesus usa dessa mesma maneira para abordar os erros cometidos pelos fariseus. Ele diz: vocês não ouviram o que foi dito? E ele segue várias vezes dizendo isso. Vocês ouviram o que foi dito? Os profetas, por exemplo, Zacarias, disse: não sejais como os vossos pais. Hebreus capítulo 3, versículo 8 ao 10. O autor dos Hebreus vai abordar da mesma maneira: não endureçais o vosso coração como os antepassados no deserto. Agora o texto que eu quero ler integralmente com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Vamos ler esse versículo junto com os irmãos. Quero ouvir os irmãos lendo comigo, para ninguém dormir. Abre aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Vamos juntos? 1, 2, 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as mesmas coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber,
e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como algum deles os fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha, irmãos, nós precisamos observar o apóstolo Paulo, lembrando de como o povo foi no deserto provado e permitiu que aquela provação se tornasse uma tentação e caíram na tentação. O povo queria água, eles estavam com sede, a sede era a provação. E aí o povo permite que a sede, que é a provação, se torne uma tentação. E o que é que eles fazem? Eles reclamam: cadê a água, Moisés? O povo tem fome, a fome é a provação. E eles permitem que a fome se torne para eles uma tentação, quando eles murmuram contra Deus. Para que o Senhor nos tirou do Egito? A gente tinha comida, cebola, alho. Eles murmuram. Eles se tornam idólatras. Criam para eles um objeto de adoração. E o apóstolo Paulo adverte: todos eles sofreram as devidas punições. Quando Neemias lida com o pecado, lembrando o pecado que o povo tinha cometido, ele está dizendo: Deus é justiça. Ele está lembrando um atributo de Deus inegociável. Ele está dizendo: Deus disciplinou com forte mão aqueles que praticaram o mesmo erro que vocês estão praticando. Agora, quando nós podemos confrontar o pecado de alguém antes dele sofrer a disciplina de Deus, isso é graça oferecida. É graça oferecida. Neemias está se colocando como um tipo de Cristo, aquele que oferece graça ao pecador, e dizendo: vocês estão errando, não será tolerado esse pecado, arrependa-se. Agora, só denunciar o pecado é moralismo raso, é graça barata, conforme Dietrich Bonhoeffer diz no seu livro Discipulado. E essa graça barata nós não queremos, irmãos. Eu não quero um púlpito moralista, eu não quero uma escola bíblica moralista, eu não quero uma igreja moralista, eu não quero viver uma doutrina moralista, eu não quero viver um evangelho moralista. Eu quero viver aquilo que Neemias propõe aqui agora, irmãos. Preste atenção comigo e observe a partir do versículo de número 19. É que Neemias, nesses versos, faz orientações e conduz o povo a novos comportamentos. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho denuncia o nosso pecado, mas nos apresenta graça suficiente em Cristo para que possamos ter novas atitudes e novos comportamentos, abandonando o pecado e vivendo para a glória de Deus. Todo texto da palavra de Deus vai nos apontar diretamente para Cristo. Tem Cristo no texto. E o desafio de todo pregador que prega, principalmente em livros históricos e também em livros voltados mais para o Antigo Testamento,
é encontrar Cristo. E nós encontramos Cristo aqui, irmãos. Quando Neemias não apenas diz, olha, vocês estão errados, vocês não estão guardando o sábado, mas ele agora apresenta uma direção nova. E ele vai dizer, olha, versículo 19, dando já sombras às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, vendedores de toda sorte de mercadorias, pernoitaram, passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse, por que passais a noite de frente do muro? Se fizerem outras vezes, eu lançarei mão de vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Olha como que Neemias diz para o povo, veja bem, vamos mudar. Está errado, está denunciado o pecado. E agora nós precisamos combater isso com uma mudança. Outra coisa que Neemias enfrenta do versículo 19 ao 21, ele enfrenta a insistência para que o povo pecasse. Versículo 20 diz, então os negociantes e vendedores, eles passaram a noite nos portões de Jerusalém 2 vezes. Eles insistiram, eles vão ver se esse povo está decidido mesmo a cumprir com a ordenança do Senhor. Saiu o decreto, os moços de Neemias estão nas portas. E o povo agora está ali diante de uma exigência. Vamos guardar o sábado. E os vendedores vêm e testam a fé desse povo. Ele responde à tentação dos negociantes no versículo 21. O que vocês estão fazendo aqui? Ele é drástico. Ele é radical com o pecado. Ele não fica, deixa eles ali, não tem problema não. Não, ele é direto, ele é objetivo. Ele sabe o risco que o povo está passando de ceder àquela tentação. E ele fala, olha, se vocês não saírem fora daqui, eu vou prender vocês. Eu vou prender vocês. Eu vou lançar mão de vocês. Daí em diante, depois desse confronto direto, eles abandonaram, não voltaram mais. Diz assim o texto, daí em diante, não tornaram a vir novamente no sábado. Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 32, eu vou ler na NVI. Diz assim, quanto à antiga maneira de viver, dissipem-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem, sabe o que você faz, irmão? Você mata ele. Mata ele, definitivamente. Por quê? Porque ele se corrompe por desejos enganosos. Para serem renovados, você mata o velho homem e nós devemos ser, no versículo 23, renovados no modo de pensar e se vestir do novo homem, criado para ser semelhança a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha com que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita a graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aqui, observe que eles tiram, Paulo está dizendo, aquele que vivia na carne, ele tira o velho homem e atitudes velhas, agora ele não fica neutro, ele coloca novas atitudes. Nós podemos observar isso em dois momentos. Versículo 31. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Versículo 32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus perdoou. Ele vai dizer, versículo 25, cada um de vocês deve abandonar a mentira. E agora, qual que é o que está em oposto? Fala a verdade. O que Neemias está dizendo ao povo é o seguinte: nós estamos errando, fazendo o que não deve ser feito nesse dia. Agora o que Neemias diz para o povo? Nós devemos fazer o que tem que ser feito nesse dia. Não deixa o povo aleatoriamente. Dessa maneira, Neemias chama o povo à santidade. Ele expressa uma ordem no versículo de número 22. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. O dia do descanso, o Shabat. Essa ordem vem diretamente nos mostrar, irmãos, que nós não fazemos as coisas que Deus requer de nós simplesmente para que possamos cumprir com a religiosidade, ou então para que possamos ser moralistas, vestidos de uma religião apenas, mas servir ao Senhor, buscar fazer o que Deus requer, é andar se purificando e em santidade diante de Deus. Santidade é a contínua ação da graça por intermédio do Espírito Santo aplicada aos nossos corações. Neemias, então, mais uma vez, vai nos mostrar que ele é um homem de oração. E depois de aplicar uma ordem objetiva, trazendo a ideia de que aquilo que eles estão fazendo é santidade ao Senhor, ele vai orar mais uma vez, também nisso, meu Deus, lembra-te de mim. Olha bem, e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Neemias não se coloca aquém ou fora daquele pecado cometido pelo povo. E Neemias não ora como os fariseus oravam. Como que os fariseus oravam? Ainda bem que não sou eu. Ó Deus, perdoa o Dudu. E eu te agradeço porque não sou eu que estou pecando. Não, os fariseus oravam assim. Neemias não ora assim. Neemias ora e diz: perdoa-me, Deus. Ele reconhece a sua natureza pecaminosa também. E ele se coloca na mesma realidade de pecado do povo. Ele não está acima, ele não é mais, ele não está livre. E ele então propõe para ele mesmo a mesma realidade de pecado de todo o povo. Perdoa-me. E por último, ele diz: segundo a abundância da tua misericórdia. Nosso Deus continua sendo o mesmo Deus misericordioso, que teve misericórdia do seu povo quando caiu em Adão. E por causa da sua soberana vontade, manteve os seus decretos intactos.
preservados segundo o seu bom conselho. Manteve a aliança vigorando, de modo que essa aliança estabelecida no Antigo Testamento não deixou Deus esquecer da sua misericórdia, mas antes Ele programou na eternidade, antes da fundação do mundo, Cristo Jesus para os eleitos que caíram em Adão. Porque Cristo é o maior sinal de misericórdia de Deus para a vida do seu povo. E a misericórdia manifesta, misericórdia viva, misericórdia real, misericórdia que você pode tocá-la nessa noite, misericórdia que você pode sentir, que você pode desfrutar, que você pode descansar, misericórdia real. Nenhuma religião no mundo prega a misericórdia que os cristãos pregam, que Cristo é. Muitas religiões pode até ter o perdão, mas a manifestação da misericórdia que diz, olha, eu vou te abraçar, te amar, seguir com você, certo de que essa misericórdia experimentada é definitiva. Deus é um Deus de abundante misericórdia. Desde o Antigo Testamento e até hoje, Ele é o mesmo Deus, um Deus de misericórdia. Essa misericórdia nos conduz a fazer algumas aplicações diretas à luz desse texto. Por causa dessa misericórdia, eu quero te convidar a não fechar os seus olhos para o pecado. Neemias não faz vista grossa, né? Tinha um personagem que fazia assim, não estou vendo não, né? O que ficou personalizado na política brasileira, Paulo Maluf, eu não estou vendo ok, eu não vejo nada. Vocês lembram disso? Fui longe agora, Matheus, né? Eu fui na... Praça nossa, né? Eu não estou nem aqui. Não, Neemias, ele enxerga a realidade do pecado e não fecha os seus olhos para o pecado. A começar pelo pecado de não ser diligente em desfrutar e descansar. Você precisa olhar para a sua vida e não fechar os olhos para a realidade do pecado. Ao passar pela realidade de não ser proativo em servir ao Senhor no seu dia a dia, e muito menos no dia do Senhor, você precisa enxergar a realidade do pecado. Quantos irmãos, com a desculpa do ativismo religioso, empregam energia em tudo, menos no dia do Senhor e menos para as coisas do Senhor? Eles fazem tudo com toda energia durante toda a semana, mas no domingo bate uma procrastinação religiosa. Né? Tem um ativismo religioso, mas também tem a procrastinação religiosa. E ela só ataca no domingo. Domingo o tempo está sempre mais fresco, está sempre mais gostoso para dormir até mais tarde. Domingo é sempre o melhor dia para você ficar com a sua família, no seu conforto. Domingo é sempre o melhor dia para você passear. Tudo no domingo. É uma procrastinação. Então não feche os seus olhos para essa realidade de pecado. Mais uma vez citando Felipe Fontes, o domingo é o dia mais paradoxal da semana, o dia do cansaço que traz descanso. Agora observe que Neemias se inclui na realidade de pecado que o povo está cometendo, mas ele não fecha os seus olhos para a realidade do pecado do próximo também. Conforme Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, nós devemos, se teu irmão pecar, uma ordem direta, vai até ele. Muitas vezes,
Os olhos do pecado do seu irmão podem ser os seus olhos, que com misericórdia você vai poder tocá-lo e poder tirar ele daquela realidade. Você enxerga e não faz nada. É negligência. Segunda aplicação, diante da misericórdia oferecida por Cristo Jesus, enfrente o pecado com coragem. O que Neemias fez? Eu estou vendo o povo no lagar, nos lagares, né? Lagar era um lugar específico que se pisava uva para preparar, extrair dela o seu suco, o vinho. Neemias enxerga os comerciantes para lá e para cá no sábado, figos, trigo, uvas, peixes. E Neemias enfrenta aquele pecado com coragem. Meu irmão, a palavra de Deus é um espelho que cada um se enxerga no espelho quando olha. Cada face aparece dentro da palavra de Deus. Você precisa identificar os seus pecados e enfrentar. A gente vai se acostumando, não enfrenta os pecados. É difícil, pastor, isso aqui, o outro. E nós vamos negligenciando essa realidade e não enfrentamos os nossos pecados com tamanha coragem, como Neemias, de ser drástico, categórico, radical. Ele rompe com um pecado, ele se dedica em ir de encontro àquela situação e não deixar passar. Enfrente o seu pecado, meu irmão. Eu sei que você está sujeito, você é carne, é osso, você corre os riscos, sofre na natureza pecaminosa. Mas a misericórdia de Cristo te fornece condição para que você enfrente o seu pecado. Por que deixar de enfrentar o seu pecado se você tem um Cristo misericordioso que pode te perdoar, te dar graça, te transformar e te dar uma nova vida? Por quê? Terceiro. Apresente o que o Evangelho pode fazer diante de uma realidade de pecado. Apresente o que o Evangelho pode fazer numa realidade de pecado. Pessoas que estão atoladas no lamaçal, pessoas que não sabem por onde começar, pessoas que não sabem o que fazer. Há no Evangelho graça e misericórdia. E nós precisamos pregar o Evangelho para os nossos próprios corações decaídos, que nós temos graça e misericórdia em Cristo e que não podemos viver uma vida para satisfazer os desejos da carne, para que o diabo seja quem fique satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos pregar para o nosso coração que nós devemos viver para a glória de Deus, porque a misericórdia manifestou na cruz e nós temos liberdade em Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado. Miguel já cantou aqui uma vez uma música muito linda que fala dessa realidade. Eu não sou mais escravo do pecado. Cristo nos libertou. Quarto ponto e último, para a gente encerrar. Insista contra a tentação. Diga para ela, saia daqui. Neemias disse, saia daqui, aos comerciantes que ficaram ali descansando e tentando uma oportunidade para derrubar o povo naquele mesmo pecado da guarda do sabate. Saia daqui. Insista contra a tentação. O diabo derrubou Eva na insistência. Vocês podem comer de tudo? Não, nós podemos comer de tudo, mas não podemos comer de uma árvore. Será que vocês não podem comer? Será? A dúvida, e depois da dúvida, a inconsistência. Foi assim que o diabo tentou Eva. Foi assim que o diabo tentou Jesus. E insistentemente continuou
Dê ordem aos seus anjos. Faça pedras virarem pães. Tudo isso te darei. É o que Jesus insistiu contra a tentação com a palavra. E disse, está escrito, e repetidas vezes está escrito. Não permita que as tentações virem amigos de estimação, amigos íntimos. Você ficará em risco constante se você assim o fizer. Não brinque com a tentação. E como nós podemos observar a aplicação que Neemias faz. Neemias foi minucioso para enxergar o pecado. Neemias foi aplicado em combater o pecado. E Neemias foi radical em abandonar o pecado. Aqueles que querem viver uma vida no Evangelho, descansando na misericórdia de Cristo, não devem brincar com o pecado. Devem fugir dele. Devem combatê-lo. Devem abandoná-lo. Devem enfrentá-lo. Nessa noite, eu quero te convidar a fazer isso. E como que nós fazemos isso? Neemias nos ensina. Orando. Neemias termina orando. Nós vamos orar, irmãos. Quem sabe da tentação é você. A menos que você tenha um amigo de confiança a quem você confidencia as suas lutas e ora para que você abandone e vença os pecados. Isso é muito saudável. Um amigo de confiança, bíblico, homem de Deus, mulher de Deus. Isso é bíblico. Tiago diz isso. A orientação de Tiago. Você conhece a sua realidade de pecado. Aquilo que é uma tentação perigosa para você, pode não ser para mim, para o outro, mas é para você. Você precisa enfrentar essa tentação, essa luta. Eu quero te convidar a fazer isso em oração nessa noite, tal como Neemias fez. Senhor, lembra-te de mim, perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, me dê graça, segundo a abundância da sua misericórdia, me perdoa, me sustenta, me livra dessa tentação. É o seu momento com Deus, é o momento de você apreciar a palavra do Senhor em oração e depositar nele a sua confissão sincera, a sua confiança real e dizer, Senhor, eu confesso os meus pecados ao Senhor, eu confio na sua misericórdia, na sua graça, eu me rendo ao Senhor, eu preciso de Ti. Seus pecados, como Jesus disse, depois de confessados, o Jesus da misericórdia disse, vai e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá e não peques mais. É esse o Evangelho que nós confiamos e pregamos. O Evangelho que está aqui tipificado em Neemias, enxergando o pecado, oferecendo graça aos pecadores e dizendo, a misericórdia em Deus, corra para Ele. Volte-se para Ele. Ó Deus, nós oramos pelos nossos irmãos que estão decididos a enxergar os seus pecados e a não negligenciá-los e a serem radicais em abandoná-los. Livra-nos, ó Deus, do vil tentador. Conforme Cristo orou, nós também oramos. Livrai-nos do mal. Livra-nos da tentação. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Mas livra-nos do mal, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, vir de encontro a cada coração aqui nessa noite. E com um toque de misericórdia, dá a eles, ó Deus, o perdão definitivo. Que aqueles que ainda não tiveram a confissão direta aos seus pés, entendendo quão pecadores miseráveis são, que eles possam fazê-lo.
E aqueles que, por alguma razão, cometeram pecados, mesmo já tendo recebido o pecado judicial na cruz do Calvário, eles cometeram pecados relacionais, que nessa noite eles possam confessar ao Senhor, abandonar os pecados e voltar-se às práticas vivas do Evangelho Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, faça-nos corajosos, faça-nos, ó Pai, diligentes para enxergar os nossos pecados, corajosos para enfrentar os nossos pecados e radicais para abandonar os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém e amém, Senhor.